disse que 3 dias antes de sua morte, Einstein estava extremamente inquieto em sua cama de hospital, porque descobriu que o tempo simplesmente não existe. Isso não era apenas uma questão de consciência, mas o medo mais profundo da física moderna. Hawking, nos últimos anos de sua vida, também fez um alerta. Se você realmente tentar compreender o estado do universo um segundo antes de seu nascimento, seu cérebro entrará em colapso imediatamente. Porque naquele segundo não havia espaço, não havia tempo, não havia matéria, nem mesmo o próprio nada existia. Por quê? Porque a nossa forma de pensar é, ela mesma, um produto do Big Bang. Você tenta usar a lógica interna do universo para compreender regras que estão fora do universo. É como pedir a um peixe que descreva o deserto do Saara. O que deixa os cientistas ainda mais desesperados é que, ao tentar definir o conceito de nada, eles descobrem que a linguagem humana falha completamente. Você diz que não há nada no seu bolso, mas o bolso ainda está lá, o ar ainda está lá, o espaço ainda está lá. O seu nada, na verdade, está cheio de algo. Em 2023, o Instituto de Estudos Avançados de Princeton realizou um experimento mental. Convidou 50 físicos de ponta para descrever, em uma única frase, o estado do universo antes do Big Bang. O resultado foi de cair o queixo. Nenhuma resposta era igual à outra. 12 professores desistiram diretamente de responder, argumentando que qualquer descrição baseada na linguagem humana seria uma mentira. O que é o verdadeiro nada? Não é a escuridão, porque a escuridão precisa de espaço para existir. Não é o vazio, porque o vazio precisa de limites para ser definido. Não é a imobilidade, porque a imobilidade exige tempo para ser medida. É um estado no qual nem mesmo o conceito de inexistência existe. Quando você tenta imaginar o nada absoluto, seu cérebro automaticamente acrescenta um fundo preto, mas esse fundo, por si só, já é uma forma de existência. Estamos presos na prisão do ser. Em 1927, o padre e astrônomo belga Georges Lemaitre propôs uma ideia que fez a comunidade científica da época explodir. O universo tem um começo. Isso contrariava 2000 anos de intuição humana. Do nada não pode surgir algo. Os cientistas daquela época preferiam acreditar que o universo era eterno e estático. Einstein chegou até a repreender Lemaitre pessoalmente. Sua matemática está correta, mas sua intuição física é péssima. Mas em 1929, Edwin Hubble apontou seu telescópio para o céu estrelado e viu uma cena que abalou toda a humanidade. Todas as galáxias estão se afastando de nós, e quanto mais distantes estão, mais rápido se afastam. O que isso significa? Se você apertar o botão de rebobinar do universo, toda a matéria, a energia e o espaço fluirão para trás, até finalmente se reunirem em um único ponto. Um ponto de densidade infinita, temperatura infinita e volume infinitamente pequeno. A existência desse ponto destruiu os alicerces da física. Aqui, a relatividade geral diz que a gravidade despedaçará tudo. A mecânica quântica diz que o princípio da incerteza lançará tudo no caos. As duas maiores teorias já criadas pela humanidade colidem aqui de frente, e ambas falham. Diante da singularidade, os filósofos se dividiram em dois grupos. Um grupo insiste que algo deve nascer de algo, e que deve existir algum tipo de energia primordial eterna. Mas então surge o problema. Se a energia é eterna, por que ela explodiu justamente há 13,8 bilhões de anos? Isso é como uma bola de ferro que nunca enferruja, e que, de repente, começa a enferrujar em um certo dia. A lógica não fecha. O outro grupo defende que algo surgiu do nada. Isso soa como um mito, mas a mecânica quântica forneceu evidências arrepiantes. Em 1948, os físicos descobriram as flutuações quânticas. Mesmo no vácuo absoluto, partículas podem surgir do nada e desaparecer instantaneamente. Debaixo da cadeira em que você está sentado agora, a cada segundo trilhões de pares de partículas virtuais nascem e se aniquilam de forma frenética. Em 2012, a descoberta do bóson de Higgs confirmou ainda mais que o chamado vácuo não é vazio de forma alguma. O campo de Higgs está em toda parte. A energia contida em cada centímetro cúbico de vácuo seria, teoricamente, suficiente para explodir todo o sistema solar em pedaços. Portanto, quando dizemos que o universo nasceu do nada, esse nada é, na verdade, um oceano fervilhante de energia quântica. O universo pode ter sido um acidente quântico em escala colossal, emprestando uma enorme quantidade de energia do vazio e se expandindo instantaneamente para formar tudo o que somos. Mas isso ainda não é o mais insano. Se o universo nasceu de uma singularidade, então toda a matéria do universo, os átomos que compõem o seu corpo e as estrelas há bilhões de anos-luz, estavam originalmente comprimidos juntos. A mecânica quântica nos diz que partículas que já interagiram entre si podem gerar entrelaçamento quântico. O Prêmio Nobel de Física de 2022 foi concedido aos cientistas que provaram que o entrelaçamento quântico é real. Isso significa que, não importa a distância que as separe, o estado de duas partículas entrelaçadas se influencia instantaneamente, a uma velocidade muito superior à da luz. Isso leva a uma possibilidade que até faz os teólogos tremerem. Todo o universo pode, até hoje, ser uma gigantesca rede de estados entrelaçados. Cada átomo do seu corpo pode estar em misteriosa ressonância com algum átomo a 13,8 bilhões de anos-luz de distância.
Pesquisas da Universidade de Oxford chegam até a sugerir que nenhum de nós é um indivíduo independente, mas um nó dentro da imensa rede de consciência do universo. E quanto ao tempo, aquele que levou Einstein a rasgar seus papéis, Newton acreditava que o tempo fluía como um rio, absoluto e uniforme. Mas Einstein provou que o tempo é relativo. Na borda de um buraco negro, o tempo para. Em uma nave viajando à velocidade da luz, o tempo desacelera. Uma teoria ainda mais extrema é a do universo bloco. Imagine uma fatia de pão. Passado, presente e futuro já estão dispostos ali, como fatias de pão, existindo simultaneamente. Sentimos que o tempo flui apenas porque a nossa consciência, como um holofote, se move sobre essas fatias. Se o tempo é uma ilusão, então a questão sobre antes do nascimento do universo é, em si mesma, uma falsa questão. Hawking usou uma metáfora brilhante. Perguntar o que havia antes do início do universo é como perguntar onde fica o norte do Polo Norte. Quando você está no Polo Norte, todas as direções são sul. O conceito de norte desaparece no Polo Norte. Da mesma forma, o conceito de antes desaparece na singularidade do Big Bang. A história deveria terminar aqui, mas em 2024, os dados enviados pelo telescópio espacial James Webb voltaram a tirar o sono dos cientistas. Ele descobriu galáxias extremamente maduras, existindo apenas 400 milhões de anos após o nascimento do universo. É como encontrar um idoso de 80 anos em um jardim de infância. Isso reviveu a teoria do universo cíclico. Cientistas como Penrose especulam que talvez o Big Bang não tenha sido um começo, mas um rebote. Nosso universo pode estar passando por infinitos ciclos de expansão, contração e nova explosão. Se for assim, o universo não tem um ponto de partida. Ele respira em um ciclo eterno. Mas essa teoria precisa resolver o nó mortal da segunda lei da termodinâmica. Se houvesse ciclos infinitos, a entropia do universo já deveria ter atingido seu limite há muito tempo. O universo atual é como um trem fora de controle. Ele não apenas está se expandindo, como está acelerando essa expansão. A força que o impulsiona é chamada de energia escura. Ela representa 68% do universo, a matéria escura 27%, e a matéria comum que podemos ver e compreender representa apenas míseros 5%. Isso significa que somos como cegos vivendo em uma sala gigantesca, capazes de tocar apenas algumas migalhas de pão no chão, enquanto os verdadeiros donos da sala nem sequer conseguimos perceber sua existência. Por fim, somos obrigados a encarar a conclusão mais perturbadora proposta por Alan Guth, do MIT. O nascimento do universo pode ter sido um efeito sem causa. No mundo quântico, a causalidade deixa de funcionar. As coisas podem acontecer sem qualquer motivo. O surgimento do universo pode não ter tido propósito algum, nem design, nem sequer um gatilho. Simplesmente aconteceu. Isso soa desesperador? Talvez seja exatamente isso que torna a ciência tão fascinante. Em um universo no qual 95% é desconhecido, possivelmente originado por um acidente, e no qual nem mesmo o tempo existe, átomos originalmente sem sentido se reuniram e acabaram produzindo um cérebro capaz de pensar de onde veio o universo. Esse cérebro é você. Através de você, o universo começa a se conhecer a si mesmo. E talvez isso seja um milagre ainda maior do que a pergunta sobre o que veio antes.